Muito boa noite, meus nobres amigos compatriotas dessa renomada plataforma digital. Muito boa noite a quem já está presente. O tema hoje vai ser super interessante. Nós vamos falar com nossa renomada psicóloga Mislene Gonçalves, psicóloga clínica e hospitalar. A gente vai falar sobre relacionamentos abusivos. Quem já teve, tem ou terá algum relacionamento. Então o assunto vai ser muito interessante. Antes de começarmos, estamos aqui ouvindo Jay Wacker. Pode agradecer, a letra vale muito a pena vocês conferirem, porque vocês vão entender no conceito da conversa. Só dando boa noite aqui para meu amigo Ramon Roberto, grande filósofo, padre, cara de primeira. Preciso muito conversar com ele ainda. A gente vai bater um papo massa ainda algum dia novamente. A gente já está aqui com Mislene, que eu vou convidá-la. A gente está com Irlan. Então a gente vai bater um papo legal. Deixa eu só tirar essa setinha aqui danada que está vindo. Que eu não sei que danada é isso que está começando agora. Essas tranqueiras aqui de Instagram. Pronto, concluí. Graças a Jesus. Aqui... Oi, gente, sonho meu recitar minhas poesias nessa página maravilhosa. Um dia chego lá. Com toda certeza do mundo, você vai estar presente numa live conosco. E a honra será toda nossa em receber um grande poeta feito você. A grande bronca é o seguinte: nós do Pernambuco Filosóficos estamos um pouco atarefados, porque nós estamos produzindo 4 documentários sobre... filosofia, educação, poesia e por aí vai. Então a gente está num processo muito extenso nisso aí. Sem falar das atividades da gente que a gente tem do cotidiano e sem falar dos estudos, que a gente ainda está estudando. Eu estou estudando muito ainda. Estou correndo atrás de uns cursos aí que eu estou fazendo. O Thomas também. Então a gente reduziu um pouquinho a quantidade de lives. A gente está fazendo 3 por mês. Mas aí só me lembre que eu tô com muita coisa e realmente eu estou esquecendo. Deixa esse seu comentário para mim lá na parte do bate-papo, que aí a gente já agenda para o mês que vem fazer uma live contigo, tá? E aí a gente agenda contigo. Tem Julie, que a gente vai falar sobre o LGBTQIA+, tem a banda Na Viola, que a gente vai falar também, então vai ser interessante. Bom, sem mais delongas, vamos convidar nossa grande Mislene. Deixa eu ver se ela já está aqui na área, já está conosco. Então, Matheus, mete bronca aí, viu? Manda pra gente aí, só lembra a gente, porque é muita coisa na cabeça do homem. Olá, gente, boa noite. Pense numa honra falar com esse gabarito. Meu Deus, eu que agradeço, estou muito grata, de verdade. É uma honra, eu quem digo. É uma grande honra. A honra é toda nossa. Você tem um pouco do seu tempo, um pouco do seu espaço para conversar com a gente num tema tão importante, tão bonito de ilustrar, né? Porque a gente precisa ilustrar as pessoas que muitas vezes estão passando por uma situação que não sabem nem que estão, né? Sim, sim. E é interessante a gente bater esse papo sobre isso. Mas vai com o seu povo já está aqui. Boa noite, gente. Muito obrigada a cada um que está fazendo parte, né, desse processo e dessa troca, né, tão importante. Como o senhor falou, é uma temática que quanto mais a gente ilustra, né, quanto mais a gente fala sobre, a gente enxerga a necessidade de mais coisas a serem ditas. Exato. Eu só vou lhe pedir 2 gentilezas. A primeira, Sim. eu já tô velho pra caralho me chamando de senhor, me sinto idiota. Eu aceito você me chamar de você, sem bronca. Certo. E segundo, que é o mais interessante, nós estamos na live de número 70. Veja como é massa essa live, porque parece que foi
onde que a gente começou esse projeto meia boca e hoje já está nos 70, só chamando pessoas ilustres para agraciar nossas lives. Então, muito obrigado mais uma vez. Se tornou Deixa eu te tudo apresentar. isso, né? Eu que Oi, agradeço, pode um falar. espaço enriquecedor. Bom, Mislene Gonçalves, 26 aninhos, formada em psicologia, clínica e psicologia hospitalar. Segundo nós conversamos anteriormente, no seu ciclo de trabalho e no seu ciclo de redor, já presenciou algumas situações de abuso em relacionamentos. Sim, Solteira, então não está no momento passando por nenhuma situação, vamos dizer, sim. delicada. Mas aí eu começo a pergunta para ti, é a seguinte, duas logo uma pergunta só. Já passasse por algum relacionamento abusivo ou alguma situação e como identificar de início um relacionamento abusivo? Bom, nunca passei, né, por uma situação de relacionamento abusivo, mas dentro do meu ciclo e do meu convívio social, isso não é corriqueiro, mas já aconteceu com certa frequência e foi isso que de certa forma, influenciou para que eu me inclinasse a estudar e a pesquisar mais sobre isso, né, e a trabalhar com isso, né, a partir daí. E como Certo. identificar? Esse é o processo, né? É o primeiro passo e o passo mais difícil, né? Dentro desse ciclo, porque realmente é muito difícil de se visualizar dentro de um relacionamento abusivo, né? E por inúmeras questões, né? Porque ele é perigoso a ponto de te colocar em um lugar de onde é muito difícil de sair. Né? Ele começa com os abusos psicológicos, ele começa de sua forma mais sutil. Né? A gente ainda tem a crença, enquanto sociedade, né, que ele começa ou termina com tapa, né, de uma forma bem sucinta. E não necessariamente ele começa ou termina com tapa. Né? Muito pelo contrário, muito se engana-se, né, quem pensa dessa forma. Né? O abuso sutil e o abuso psicológico, ele tem um índice de destruição tão grande quanto. Né? Na verdade, ele começa daí, né, com pequenas coisinhas, digamos assim. Entendi. Eu posso falar por mim, né? E pelo que eu vejo no contexto geral na sociedade. Eu tô com 43 anos e eu tô há 23 anos casado, né? Então, quando eu casei, eu tinha 3 aninhos. E é isso que é interessante porque a gente faz esse link de, de épocas, né? Sim, E eu, Ernesto, quando eu era adolescente, na década de 90, eu aprendi a ser canalha, direta e indiretamente. Nós aprendíamos isso. sim. Eu posso lhe dizer que eu era eu vou usar uma palavra que eu não gosto, mas é a palavra que as pessoas mais conhecem, é o macho escroto. Eu era macho escroto. Eu tive comportamentos abusivos. Eu tive situações que eu não me orgulho do meu passado. Mas eu precisei me desconstruir Sim. para evoluir. Que é o principal passo que eu acredito que tem que ser para todo mundo, a desconstrução. Aí, por que eu te falei isso? Porque vai linkar na pergunta que eu vou te fazer. Os homens são educados e aprendem a ser escrotos? Ou isso independe de educação e as pessoas vão sendo assim porque querem ou porque acham que é o correto, individualmente falando? Importante esse teu questionamento, Ernesto. Tem muito da influência do machismo, do patriarcado, do que a gente aprende, né? Isso é uma questão importante a se frisar, né? Relacionamento abusivo não escolhe raça, não escolhe gênero, né? Inclusive também acontece, homens também são acometidos, né? Também são vitimizados diante dessa questão. Mas por que que a incidência maior é entre as mulheres? Justamente pelo que tu trouxe, né, pela forma como vocês são ensinados de alguma maneira a serem homens e de como nós mulheres somos ensinadas a sermos mulheres, né? Na socialização que a gente tem do ser mulher. A gente não é socializada para ser independente, digamos assim. Mulher não é socializada para ser independente, né? E a construção de amor que a gente tem também, a forma como se é ensinado sobre amor, é horrível, né? Digamos assim. Aquela história do toda mulher já nasce para morrer de amor, por exemplo, é um fato clássico disso. Traz isso realmente de uma maneira muito forte. Nunca é numa perspectiva de um amor próprio, por exemplo. Sempre no viés de um amor romântico, de um amor para o outro.
né? E enquanto homens, algumas coisas, algumas questões e alguns fatos são de certa forma naturalizados socialmente, né? Assim, eu vejo muito o seguinte, o homem, ele aprende, e mais uma vez eu estou falando de por mim, nós Sim, aprendemos a achar que a mulher é nosso objeto. sim, Nós aprendemos a olhar para a mulher como uma peça que você pode pegar, usar e depois, se quiser, descartar. Ou pior, até dominar na forma física, mental e estrutural. sim, Porque não é uma questão de que você, quando eu falo assim aprender, não é que a gente aprende isso com o pai ou com a mãe, ou chega assim, não. É com a sociedade como um todo. Eu tô recentemente revendo uma novela, passou nos anos 80, chamada Top Model. As coisas que aparecem ali para as mulheres naquela época são inadmissíveis hoje em dia. Mas você sim. vê que vem de uma situação já contínua. E aí é o ponto que eu queria chegar contigo agora. É esse sentimento de posse que o homem tem sobre a mulher, ele pode ser desestruturado em sociedade. Você acha que acredita que a sociedade pode evoluir ao ponto de a gente desestruturar isso assim como um completo ou não? Ainda tem muita água para rolar. Tem muita água para rolar, mas é possível, né? Quem seria quem seria eu se não acreditasse nesse processo de mudança, né? É muito possível, mas a gente realmente, como tu disse, a gente precisa desconstruir muita coisa ainda, inclusive essa ideia de mulher enquanto objeto, né? A situação clássica da balada em que um cara chega, né, para dar em cima de uma mulher, digamos assim, né, e ela não aceita, não quer, e ele não entende que o não é não, né, que parece ser uma coisa tão simples, né? E aí é preciso que o namorado chegue, que um amigo chegue, né, e de certa forma impõe a presença. E aí o que que esse cara faz? Né? Ele chega e pede desculpas pro outro cara. E não para a mulher, que é quem ele estava persuadindo, quem ele estava incomodando. Né? Então, esse lugar que nos colocam, de certa forma, né, é possível de desconstruir, mas a gente precisa, né, repensar sobre muita coisa. Né? A questão do feminicídio, né? Quando você liga a TV, que você abre um jornal, por exemplo, a narrativa que se tem é ex-namorado sã na vida da sua ex-namorada por não aceitar o término. Né? Como assim não aceitar o término? Se eu enxergo o outro como parceiro, né, e não como posse, essa narrativa ela não acontece. É, exatamente. E eu acho muito engraçado isso que você falou, porque eu acompanho algumas pessoas que acreditam que o feminismo é equivocado, criticam o feminismo de todas as formas, comparam atitudes extremas com o feminismo, mas essas pessoas não entendem que o feminismo hoje é essencial para as mulheres. Sim, E é interessante que algumas mulheres têm um pensamento machista também. Na minha faculdade, quando eu fiz a de pedagogia, tinha uma professora que estava o tempo todo criticando o feminismo, não, porque eu não sou feminista, não sou feminista, não. Aí eu estava numa sala com o quê? Curso de pedagogia, tem mais mulheres do que homens, né? Aí eu levantei o dedo e eu me senti incomodado porque eu, como homem, na figura de homem, eu precisei dizer à professora mulher que feminismo era o que ela quisesse ser, independente do local que ela estivesse. Até o fato dela não querer ser feminista já era uma atitude feminista, sim. porque ela tinha esse direito. Aí eu fiquei impressionado porque nenhuma mulher na sala fez essa defesa do feminismo, porque eu acho que isso é um tema tão ainda que precisa ser discutido, precisa ser trazido e pautado, né? E eu acho que ainda falta isso muito assim na sociedade. Sim, pela perspectiva de extremos, né? A gente costuma olhar tudo muito pelo extremo. Então, o extremo do feminismo é mal visto. E aí, ao passo de que eu enxergo o extremo, eu só enxergo o extremo. Né? Eu não enxergo tudo e toda a importância que tem o feminismo, né? Que oferece esse lugar de escolha para a mulher. Entendi. E aí uma pergunta de um cara de meia idade para uma menina nova que ainda faz as baladas corriqueiramente. Porque meu sexto ultimamente tem sido Netflix ou beber exclusivamente com algumas pessoas. E você, como uma menina ainda muito nova, você frequenta bares, boates e por aí vai. E aí uma pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como é que está hoje o comportamento dos homens para as mulheres? A abordagem deles ainda está muito grosseira, ainda está muito bruta, vulgar em um certo momento, ou o respeito já está acontecendo um pouco, pelo menos? O que é que tu sente quando tu está na noite assim, se divertindo?
como eu te disse, né, esse processo de desconstrução, ele tá aí, ele tá acontecendo, né, a pequenos e demasiados passos ainda, né, mas ele tá acontecendo, né, tem homens que realmente estão refletindo sobre essa masculinidade, né, e o peso que ela tem, né, sobre todo esse processo social, né, mas ainda não é tão frequente como deveria ser. O não é não, parece muito simples, mas nem sempre funciona. Mas tu se sente segura hoje de sair só com tu e uma amiga só, ou até tu sozinha? Ou tu se sente segura mais hoje quando tu tá num grupo? Me Para sinto mais abordar exatamente segura dentro de um grupo, sem sombra de dúvidas. parada isso, né? É revoltante você, não, como indivíduo, independente do sexo, você não poder frequentar um local porque você se sente, às vezes, até, né, sei lá, complicado. E uma coisa interessante que eu queria até comentar contigo, assim, eu tô assistindo essa edição do Big Brother, né? A minha filha vai fazer 15 anos em comecinho de maio agora, e ela me fez a... Eu tava há mais de 10 anos sem ver Big Brother na minha vida. Aí ela me fez o favor de me pedir para ver com ela no passado, eu vi e acabei assistindo esse ano de novo. Eu disse, olha, eu vou parar com esse vício chato, porque tá me dando futuro não. Mas eu gostei muito de uma situação nessa edição, que foi aquela menina que saiu, a Maria, porque ela era muito Sim. ponderada. Ela tinha tudo assim. Até eu me lembro de uma conversa que aquele rapaz teve com ela. Assim, não, mas eu estou preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. Aí ela virou para ele assim e falou, não, mas você não precisa se preocupar com o que vão pensar de mim, não. Eu fiz as coisas porque eu quis fazer, porque eu quis naquele momento, então você não tem que ter preocupação comigo, não. Se preocupe com você. E aí eu vou bater no que muitas pessoas que eu conheço, homens, ao meu redor, falam. Quando vão falar de uma mulher assim, falar, não, ela é muito galinha, ela é muito isso. Porque é engraçado quando uma mulher quer ter uma atitude mais ativa em relação a ela mesma, para ter um relacionamento, ela é considerada, vulgarmente falando, e um homem não. O homem sempre é aquele cara, é o garanhão, é o massa, é o top das galáxias. Isso é a prova, né, mais uma vez, do quanto a gente ainda sofre de maneira forte, né, e frequente essa influência do machismo, né, e do patriarcado. Porque, por exemplo, um homem, né, que chega de uma balada ou, enfim, que diz que ficou com 16 mulheres, ele não é questionado pela atitude dele e uma mulher é questionada até hoje. Né? O que que diferencia isso aí? O que que torna a mulher Mas galinha e o homem pegador, por exemplo? acha, por exemplo, a atitude dela em rede nacional é importante, uma mulher com as atitudes que ela tinha bem firmes e fortes, e as pessoas serem impactadas por isso? Eu acho que é importante isso para as pessoas começarem a ver, assim, porque é um programa que não, assim, pelo horário não é para criança estar vendo, né? Mas assim, eu achei válido uma mulher com a postura dela mostrar que veio. Sim, sim, muito válido, né? O processo do espelho, né? Eu te olho e eu me espelho de alguma forma em você, né? Algumas coisas, obviamente, eu vou querer absorver e outras não. E que bom que isso, de certa forma, gerou em outras pessoas um aspecto tão positivo, né? De repensar realmente nesse lugar, né? No fato de se colocar, ter mais segurança. No, estou me colocando, né? Estou dizendo aquilo que penso, que acredito. Eu tenho muito medo quando eu pergunto a algum aluno o que é que ele lembrava de mim na sala de aula. Eu sou sincero a você, porque eu sou meio perturbado. Mas eu vou jogar contigo agora uma coisa que eu acho muito interessante para a gente aguçar teu lado psicólogo, que é o lado da filosofia. O que é o amor para ti? Amor, principalmente, né, é aquilo que não dói, que não machuca, que não fere, né? Principalmente aquilo que não machuca e não fere, né? Aquilo que a gente não precisa segurar para estar aqui ou para sentir, né? Eu não preciso segurar algo que me dói, né, para sentir. Então, a partir do momento que dói, que eu preciso segurar para manter aqui, já não tá legal, já não é sinônimo de amor. Talvez seja legal perceber se não é uma questão de posse, se não é uma questão da qual eu preciso cuidar, né? Mas amor é positivo, ou deveria ser positivo. O amor é individual ou é coletivo? Ele é egoísta ou é pleno? Um pouco egoísta e um pouco pleno. Agora, Ele tem, ele deve ser um pouco egoísta, né? O amor, ele precisa começar na gente,
né? Se não começa em mim, como é que eu vou te oferecer uma coisa da qual eu não sei, né? Eu não tive acesso, né? Vem aquela questão, por exemplo, dentro dessas relações, né? De que a gente precisa se levantar quando a gente percebe que o amor não está mais sendo servido à mesa, né? Mas como é que eu sei que esse amor não está mais sendo servido? Eu não tive acesso a ele, né? Se eu não me permitir, né, nesse lugar de amor também. Né? Se eu não me ofereci isso, né? De repente chega o outro, me oferece qualquer coisa, né? Migalhas afetivas, né? Como a gente chama. E eu sequer sei, eu sequer me dei conta que são migalhas. Eu nunca me ofereci, então qualquer coisa que chegar para mim tá ok. Então ele precisa começar na gente, ele precisa ser um pouco egoísta. Isso que você falou é perfeito, porque é o seguinte, você falou a palavra que é mágica, é migalhas. Na Sim. linha de filosofia que eu estudo, que eu continuo estudando, que é a filosofia da mente, o amor é totalmente egoísta. Eu só me aproximo de uma pessoa se ela me agradar. Qual é o primeiro sentido que a gente tem quando a gente se aproxima de uma pessoa? É a visão. Eu olho a pessoa, me agrado dela, Sim. então a você é meu primeiro sentido. E aí vai vindo a conversa, o toque, o cheiro, todo um conceito. Então eu me aproximo daquela pessoa porque eu me agradei. Eu estou primeiro me agradando por completo, para eu poder depois agradar a pessoa. Tive até uma live que eu fiz com um escritor recentemente. Ele falou que ajudava as pessoas para se sentir bem. Eu disse a ele, não. Você sempre tem que se sentir bem para ajudar as pessoas. É o Sim. processo inverso. A primeira pessoa tem que ser sempre você. Você está pleno. E aí você falou uma palavra agora que eu achei interessante. São migalhas. E aí eu já vou entrar naquela linha dos teus atendimentos com as pessoas que tu já atendeu e que tu já vivenciou. Será que o amor para elas não é algo fragmentado, onde falta o amor próprio primeiro, para depois ela se enxergar como coletivo? Talvez, né? Antes, quando a gente começou a trocar, né? Como quando a gente começou a conversar, o senhor deu a ideia da gente falar, perdão, você, né? Deu a ideia da gente falar um pouco, Ah, trazer aqui a questão da autoestima feminina. Como? se eu tivesse na aula, eu já tirava menos um agora. Né? Tu deu a ideia da gente trazer aqui um pouco da temática da autoestima feminina e do quanto isso é forte, do quanto isso impacta de certa forma e interfere nessas relações. Realmente, se não começa em mim, eu não tenho como oferecer para o outro, né? É muito difícil de visualizar. Então, talvez seja uma questão realmente de auto-amor, né? De autocompaixão, que é tão importante dentro dessas relações. Tudo começa na verdade, né? Exato. E como fazer essas mulheres enxergarem que elas são especiais, independente de qualquer outra pessoa? Trabalhando nesse processo do fortalecimento dessa mulher enquanto mulher e ser mulher, né? Do auto-amor, da autoestima. O que está acontecendo nesse processo dela com ela? Do que eu estou tentando fugir de mim que eu estou buscando nesse outro? Né? O que eu estou tentando tapar? Né? E essa é uma das razões pelas quais, na maioria das vezes, né, são mulheres, né, vitimizadas dentro desse processo do relacionamento abusivo. Né? Como eu te disse, pela forma que a gente cresce aprendendo sobre o amor e sobre ser mulher. Né? A ideia de complemento, né? Que a gente precisa constantemente de alguém ou de algo para estar completa. Né? A mulher, por exemplo, que hoje escolhe estar solteira, o peso disso. Né? Como assim escolhe estar solteira? Né? Deve ser chata, deve ser maluca, homem nenhum quer, né? Sempre tem uma justificativa. Parece que nunca é interessante estar sozinha. Sempre falta algo, sempre falta alguém. Né? Se tá solteira, precisa de um namorado. Se tá namorando, precisa casar. Se tá casado, e o filho? Vem quando? Né? Nunca é o bastante. A gente nunca é educada, na verdade, dentro dessa perspectiva da independência. É sempre de cuidado, né? E aí, quando casa, o cara vai mudar, é a mulher que faz o homem. Essa ideia de cuidado, de centro de reabilitação para homem que nos colocam de verdade. Quando casar, você vai ver, ele muda. E não muda. Não muda porque ninguém muda ninguém. Exato. Exato. O processo da desconstrução é individual. Você tem que chegar Exatamente. na vida e você fala assim, eu preciso me desconstruir. E não é uma coisa que você fala assim, eu me desconstruí aqui e estou bom, não. É uma desconstrução cotidiana, todos os dias, constantemente. Essa semana foi anteontem, eu acho.
Eu estava debatendo com duas pessoas sobre política, que é uma coisa absurda, mas eu ainda tento fazer minha parte como cidadão e como professor da área, e um rapaz chegou e citou uma mulher, uma repórter, chamando ela de aquela rapa. Isso me incomodou tanto, eu falei, mas peraí, bicho, digo, peraí. A gente está falando aqui de política. Tu vem ofendendo a mulher, a honra dela, tudo dela, como se ela fosse uma prostituta. E mesmo que ela fosse, ela merecia respeito, porque ela estava trabalhando. Exatamente. Por que você está agredindo a mulher de forma pessoal se você está discordando dela da parte profissional? É essa mentalidade que sabe, isso está me incomodando muito ainda na sociedade. Sim. Mas o processo, como eu te falei, da desconstrução é você ter a tolerância de tentar mostrar para a pessoa que ela está errada. Mas é difícil mesmo, ainda você não tem noção como é difícil. É muito difícil. Ou de convidar a reconstruir algumas coisas e desconstruir outras, né, das quais a gente precisa se desfazer. Né? A gente viu agora recentemente o julgamento da Mari Ferrer, não sei se o senhor viu, se você viu o julgamento, né? A forma como foi colocada a vida pessoal dela. Né? Olha a foto, e algumas fotos inclusive foram moldadas, né, no sentido de realmente de diminuir essa mulher como mulher, de colocar ela nesse lugar de inferior e afins. É sempre nessa perspectiva, quando o assunto é mulher. Não, sempre assim, todo julgamento para a mulher. E eu encontrei um rapaz que eu conversei muito com ele, dizendo, não, porque você não precisaria botar o feminicídio, você tem que deixar como homicídio. Eu digo, não, você tem que botar como feminicídio, porque a mulher sempre é o lado mais fraco. Se o homem não quiser brigar com a mulher, ele saia, ele se afaste. Você não tem que estar batendo boca com a pessoa. Você não tem que estar discutindo com a pessoa. É muito difícil, mas a desconstrução, e eu posso dizer a você, eu sou casado com uma mulher muito sábia, muito sábia. As pessoas falam muito, Ernesto, o senhor é isso, aquilo, eu disse, não sou não. Eu só aprendo apanhando. A minha esposa aprende sem apanhar. E é isso que eu acho uma pessoa sábia. E a gente conversava muito sobre minha filha. E a educação que a gente dá para uma menina, já de 12, 13, 14 anos, é que vai fazer ela ser uma mulher segura lá na frente. Porque ela tem que entender que ela é o principal presente dela. Ela é que tem que se amar acima de qualquer coisa. E amanhã não deu certo qualquer relacionamento, é tchau, bênção, bateu, foi, acabou-se. Antigamente a gente via, eu vejo isso muito pela minha bisavó, pela minha avó, pelas minhas tias mais velhas, aquela obrigatoriedade de estar casado, sabe? Aquela obrigatoriedade de permanecer casado. Eu acho que isso é uma forma de você deixar de priorizar a si mesmo e priorizar um relacionamento ou uma instituição que, sabe, eu não vejo muita lógica nisso. A narrativa perigosa do felizes para sempre. casal perfeito, né? 84 anos de casamento. Como foi esse casamento para essa mulher e para esse homem? Né? Às vezes segurado muito mais do que deixar partir, né? A filósofa e grande contemporânea Mendonça, né? Não adianta pôr graveto numa fogueira que não pega mais. Né? Eu preciso entender quando não tá legal. E isso é um fato. Eu teve um caso muito recente agora que aconteceu da moça que se relacionou com o pedinte de rua, né? Sim. E o namorado dela com ele. Aí você vê, primeira coisa, como divulgar um fato tão desnecessário assim no ponto de expor ela. Porque se ela tiver com problema, qualquer problema que tenha de psicológico, ou alguma depressão, algum processo desse, ela precisa ser tratada e acolhida. E expuseram a mulher de todas as formas. Segundo, expuseram o mendigo como se fosse nem um ser humano. Quer dizer, ali era uma pessoa, era um homem. O outro rapaz, eu não sei se ele estava achando realmente o que ele disse sendo estuprado ou não, mas tratou a mulher como se fosse uma propriedade dele, sabe? Aquela propriedade dizendo assim, não, é minha. Quer dizer, são coisas que eu acho que já vem lá de cima que a gente tem que começar a tratar. A mídia
as pessoas, os comentários desnecessários, tudo isso precisa ter muito acolhimento. Porque sempre o lado mais fraco é o lado da mulher. Quem foi mais Sim. exposto na situação foi a mulher, quem foi tratado como o grandão foi o mendigo, que conseguiu pegar uma mulher do personal trainer. Vê que situação desnecessária. De uma mulher que precisa ser acolhida. Tá ouvindo bem? Né? Desconstruir de fato essa ideia que falou de... Não. Voltou e saiu o áudio. Tô sem áudio. Pronto. Agora foi. Agora foi. Desconstruir essa ideia de complemento que da mulher, né? Precisa de uma metade de uma laranja, de alguém que vai dizer, né, que vai salvar a princesa da torre, e realmente fortalecer para a mulher que a gente, enquanto mulher, tem muito poder de escolha. A gente pode escolher, né? E se a gente tem tanto poder de escolha, tanto escolher, por que que a gente continua fazendo escolhas tão ruins? E escolhas tão ruins não no sentido, não dentro de uma perspectiva social, mas de uma perspectiva social. De fato para somar, né, para acrescentar aquilo que já existe em ti, não uma perspectiva irá. Entendi. Eu, quando estava dando aula na Grau Técnico ainda, tu foi da turma da de Abreu e Lima, não foi isso, né? Sim, sim. Eu tinha outra turma lá na Dantas Barreto, no centro. Eu não vou dizer o nome deles, nem vou dizer porquê, porque eu não vou expor ninguém, lógico. Mas tinha um casal que estudava comigo. E eu me lembro das atitudes dele com ela, que isso me incomodava tanto, Mislene. Eu notava que ela queria falar, ela queria participar. Aí ele olhava para ela assim, na hora ela se calava. Aí ele levantava para ir embora. Se ela não fosse, ele falava assim, bora. Aí ela ia. Isso me incomodava tanto. Mas isso me incomodava tanto, porque eu pensava comigo. Se antes de casar esse homem está fazendo isso com essa menina, depois que casar, ele é capaz de botar uma coleira nela e puxar, e ela vai permitir, porque ela foi educada a agir assim. Não são todos, tá? Não são todos. Eu não posso falar que são todos, mas muito Sim. do que acontece na religião ensina as mulheres a serem submissas e serem o esteio para o homem. Aí eu te pergunto, qual é o primeiro sinal que a gente pode detectar no relacionamento abusivo? É um olhar? É um toque diferente? É uma ordem? É um jeito mais grosseiro de falar? Como proceder a mulher se ela identificar isso? Do amor tudo suporta, né? A interpretação que as pessoas têm, amor tudo suporta, né? A gente já vai chegar lá em algum momento da nossa troca, né? Mas existem alguns fatores, né, que indicam, né, o relacionamento abusivo, como foi dito aqui, não necessariamente ele começa com tapa, né? Existem vários indícios de certa forma te mostrando relacionamento legal, né? Ou que tu precisa estar mais atenta a algumas atitudes do teu parceiro, né? Como, por exemplo, controlar tuas roupas, né? Controlar tuas... Ideia de que ciúme é sintoma ou sinal de amor, não é. Principalmente quando é excessivo, né? A fatídica frase do eu tô cuidando daquilo que é meu, né? Ou não é você, são os outros. O não... Aquele cara que é agressivo, né? A forma como ele lida, né? Como ele trata outras mulheres ou as mulheres da família dele, também é muito importante estar atento a isso, né? Aquele cara que esmurra a parede, que quebra tudo dentro de casa, ou que quebra coisas dentro de casa numa tentativa clara de não te agredir, né? Ou claramente transferindo essa agressão para outras coisas, né? Entender também, né, é uma ideia construída socialmente que a gente também precisa desconstruir, que sexo dentro ou fora do casamento, né, a partir do momento que a mulher diz não, é não também dentro desse fator.
E isso também é um sinal a estar alerta, né? Como dito, ele vai controlar tuas senhas, ele vai querer ter o acesso gradual à tua vida, né? E aí tu vai perdendo a tua identidade de fato, vai perdendo a autonomia da tua vida. Já não é mais sobre tu, é sobre ele, é numa perspectiva dele. E aí, a partir do momento que tu faz aquilo que não agregue, né, que ele não veja com bons olhos, é sempre numa resposta, tanto positiva quanto ativa, né? Se tu faz algo que ele aplauda, né, ele vai te colocar no céu, né? E se tu faz algo que desagrade a ele, né, ele vai te punir, né? De certa forma te castigar, e aí ele vai te ignorar, né? Ele vai te castigar, né? Que é o que chama de tratamento do silêncio, né? Ele vai te ignorar, não vai te atender, mesmo estando na mesma casa, mesmo dividindo a mesma casa. Então, são muitos fatores, né? Que é importante a gente estar alerta, né? Isso é os que tornam tão difícil, né? De que uma mulher sai de um relacionamento, porque realmente quando ela se percebe, né, nesse processo de estar dentro de um relacionamento abusivo, muita coisa já aconteceu, né? Muitas coisas já aconteceram, pequenos indícios já surgiram. Deixa eu dar só uma boa noite aqui. Tem várias pessoas mandando um abraço para você, beijo, dizendo que você é a melhor psicóloga do mundo. Que e você lindos! várias pessoas aqui. Então, sintam-se todos abraçados pela minha amiga Mislene e por esse humilde professor. Tem também umas grandes e ilustres pessoas aqui que estão participando. Professora Karina, boa noite. Nosso advogado Túlio, seja muito bem-vindo. Thomas, meu parceiro aqui do Pernambuco Filosófico, está na área. Então, várias pessoas estão aqui. Pessoal, eu não estou lendo muito, respondendo, porque às vezes eu não consigo ver primeiro tudo aqui. Ó. Trajano botou aqui. Ó. Primeiro vem a paixão, que é uma doença que a gente não quer a cura, ficar cego e surdo, abobalhado. O amor já contempla lidar com qualidade e defeitos. Aí eu já discordo. Eu acho que é a tolerância. O amor não tem que lidar com defeitos e qualidades, não. Amor pode ser incondicional, paz, filhos, fraternal, espiritual. Djavan cantou belamente o amor em várias letras. Perfeito. Sociedade cobra muito mesmo, professora Karina. O amor à primeira vista é muito raro, não acho. Eu casei com a mulher que eu vi e me apaixonei e até hoje estou com ela, apaixonado todos os dias. Só quem passou por um relacionamento assim sabe bem como faz tanto sentido as palavras de Miss. E assim vai. Ele perguntou aqui, fazer amor ou sexo na hora animal, instintiva, tem love, carnal mesmo? Eu acho que essa hora é muito individual para cada um saber o que vai precisar ser feito. Não é? Sim. Isso não necessariamente significa algo, né? É muito do caso, muito da relação. Desde que seja com sentido, que é a questão. E também muitas pessoas falam, sexo no primeiro encontro. Cara, isso é tão individual, eu acho isso tão particular de cada um, se a pessoa quer, se a pessoa não quer, se a pessoa consente, se a pessoa não consente. Eu acho que nessa questão não entra tanto a autoestima. Não sei se você concorda comigo, Mislene, porque eu acho que é uma questão mais de consentimento entre as pessoas que estão se relacionando naquele momento. Concorda? Sim, ou discorda? Vai muito da vontade, do desejo. Não implica, né? Porque realmente, socialmente falando, procuram-se coisinhas, digamos assim, para realmente diminuir, enquadrar a mulher em determinadas coisas. Não se é questionado, por exemplo, um homem que faz sexo no primeiro encontro. Mais uma vez. Também aqui está o Santo Serafim, nosso mestre dos contos de terror. Putrefação total com sangue e carnificina. Vale muito a pena ler quem gosta de terror, suspense. E ele fez um livro espiritual muito bom agora também. Mislene, veja só. A mulher está num relacionamento, e eu estou sempre colocando a mulher porque é sempre mais complicado e mais difícil para ela. Aí ela está num relacionamento de 6 meses e leva um grito. Ou leva um aperto no braço. É um ponto já para a pessoa, ponto final ali, ou é um ponto a se conversar e tentar melhorar? Ainda há esperança quando tem esse primeiro princípio, ou não? Isso é muito
pessoal, né? Realmente perdoar e entender e compreender, conversar, né, acerca disso, ou realmente pôr um ponto final. Mas é um ponto a acender uma luzinha de alerta, né? Eu preciso entender com que frequência isso acontece. Entendi. Tudo isso são pontos realmente acender o sinalzinho de alerta e a gente estar atento a isso. Isso é muito interessante você estar falando, porque é o seguinte, algumas pessoas estão falando aqui amor, paixão, e eu levanto muito isso quando estou dando aula de filosofia e eu conversando sobre o tema. Porque é o seguinte, amor é aquilo que eu estou, por exemplo, me sentindo muito bem. Eu estou dizendo a concepção da filosofia, tá, Mislene? Sim. Você pode ter outra interpretação. É quando eu estou me sentindo muito bem ao lado daquela pessoa, aquela pessoa está completando, aquela pessoa está me agradando meus sentidos, está agradando todo o meu conjunto, sexualmente falando e por aí vai. Digamos que uma pessoa sofre um acidente de carro e ela fica num estado, numa cama, sem poder se movimentar, sem poder se relacionar, sem poder nem às vezes até nem falar. Sim. Eu cheguei, levantei isso na sala de aula e eu perguntei se isso seria amor para as pessoas. E se a pessoa continuaria com ela mesmo após o acidente. Todas foram irredutíveis dizendo que continuaria e que isso sim seria amor. Eu veementemente discordo e trato isso como empatia. Você vai ter o carinho pela pessoa, mas você vai estar empática com a situação dela. Aí eu te pergunto para uma mulher, e eu vou te falar porque eu estou falando isso tudo para ti. A mulher, quando está numa situação dessa, ela precisa se anular e viver essa empatia ou amor para o resto da vida enquanto puder, ou ela deve viver novamente, não estou dizendo desamparar, mas viver, procurar um novo relacionamento, se relacionar, se sentir amada e amar novamente. Isso, mais uma vez, é muito particular, né? Muito, muito próprio, né? Amor é doação também, né? Não cortou não, estou te ouvindo bem. Pode falar. Estou te ouvindo bem, pode falar. Agora travou. Travou. Infelizmente a internet da nossa psicóloga travou. Esperar que ela retorne para responder esta pergunta. De antemão, já estou agradecendo a todos que estão participando, todas as pessoas que estão aqui conosco, sejam muito bem-vindas. Vou aproveitar e dar o recadinho, já que Mislene deu uma saidinha. Pessoal, esse é o projeto Pernambuco Filosófico, onde a gente trata de filosofia, psicologia, história, artes, música, tudo aquilo que traz acalento e levanta a nossa autoestima e nossa alma. Então, o que é que eu preciso de vocês só? Que vocês divulguem nosso trabalho, divulguem muito, muito, muito. A gente não está ganhando nada com isso, a gente só quer levar conhecimento e informação para as pessoas. Então, quem puder divulgar, compartilhar, se inscrever no nosso projeto aqui, pô, vai ser muito massa, a gente vai agradecer muito a vocês. A gente também vai pegar, assim que acabar essa live, a gente vai salvar ela aqui e vai mandar essa live para o YouTube. E no YouTube a gente tem lá um canalzinho também. Então, quem puder se inscrever lá, pô, vai ser muito massa para a gente também, tá? Bora convidar novamente nossa psicóloga para participar. Voltei. Voltamos. O problema acontece, a internet Voltamos. é uma delícia. Vamos lá, pode responder. Então, é muito particular o sentir amor, né? Também não se enquadra dentro desse processo de estar vivendo um amor adoecedor, né? Amor também é sinal de doação, né? Desde que exista troca, né? Eu preciso entender quando existe troca. Amor é troca. Não é algo negativo, mas acontece através da troca. Então, desde que haja troca, é muito particular, né? Ficar ou não, seguir se doando ou não, né?
decidir estar com outras pessoas ou não dentro desse processo. Mas você Desde que esteja condenaria, lhe fazendo bem. você condenaria a mulher que quer viver novamente, quer se sentir amada, abraçada? Porque um abraço você sabe que faz muita diferença para uma pessoa. Será Sim, sim. que a gente pode condenar essa mulher por querer viver novamente? Não há o que condenar, na verdade, né? É uma questão de escolha, né? Todos temos, né, como dito, a gente mulher, né, enquanto pessoa, enquanto a gente tem direito de escolha, a gente pode escolher, né? Então, se é uma escolha dela, sim, por que não? Tem uma pergunta aqui do psicólogo Alexandro, ou é Alexandre ou é Alexandre. Chega um tempo que as características abusivas do relacionamento passam a ser compreendidas por parte da personalidade do sujeito e deixam de ser compreendidas como abusivas. É muito bom isso que ele falou, não é não? Sim, sim, né? A história do é do caráter dele, é do temperamento, ele tem um temperamento difícil e não é por aí, né? Que temperamento difícil é esse? Agride, que invade, né? Não é, é saudável para quem, né? Então, já que é uma questão dele, é preciso cuidar dessa questão, mas não enquanto parceira, né? É preciso procurar uma profissional. E lhe digo mais. O machismo, ele é tão sorrateiro, ele é tão perigoso como estrutura, que às vezes você está cometendo um ato machista e você não sabe que está cometendo, ou você tem a noção que está cometendo um ato grosseiro, mas não tem noção que é machismo. Sabe uma coisa que eu vejo muito nas redes sociais, que é puro machismo? Você sabe aquela adolescente Sim. Greta, que é ambientalista, que luta pelos direitos Sim, sim, do meio ambiente? sim. Eu me recuso a falar o sobrenome dela porque eu não sei pronunciar. Aí eu vou falar errado. O que eu vejo, o que eu vejo de adultos, 30, 40, 50 anos, atacando esta menina, é um absurdo. Isso é um puro ato machista, absurdo. Como é que um cara, um homem, se troca com uma menina adolescente que, até onde eu sei, é autista, não desmerecendo o autismo, porque isso não é demérito para ninguém, mas assim, ela tem as suas limitações, que ela, como ela mesma falou, de socialização, então ela não consegue se Sim. socializar, então uma pessoa poderia se socializar no seu extremo. Então ficam atacando, criticando, perseguindo a menina que, cara, deixa a menina falar, poxa. Se tu não concorda, passa a ficha e vai ver com algum adulto entender. Então, isso é machismo puro, pô. Quando você está atacando Exatamente. uma mulher com posicionamento político e está atacando ela em outro tipo de esfera, até mesmo a esposa do presidente atual, ela foi atacada de uma forma, porque ela falou em línguas recentemente, numa reunião, e começaram a atacar porque ela é isso, porque ela é aquilo. Cara, as mulheres estão sendo atacadas de todas as formas e as pessoas não estão notando, independente de qualquer coisa. Eu não estou nem falando de ideologia aqui, não. Eu estou falando de Sim. mulher, feminismo, o machismo, como sempre, atacando, batendo e fazendo tudo aquilo que não deve. Não é um absurdo? Exatamente. E simplesmente pelo fato de ser mulher e de estar ocupando o lugar de destaque, né? Exato. Que há muito tempo é ocupado somente por homens, né? E hoje, que bom que é ocupado por mulher. Mas sempre tem uns e outros, né? Que tentam diminuir essa mulher, tirar ela desse lugar de destaque, que é por direito, né? Independente de gênero. É complicado. Eu estava vendo aqui, Mislene, para a gente ir mais a fundo um pouquinho, porque a hora voa Sim. demais. É o seguinte, violência doméstica, tá? Nós estamos por ano com a média de 294.440 denúncias de violência grave no Brasil em 2020. Veja só, 294 mil. O que falar desse número? Bastante grande, né? Fora as subnotificações, né? Os casos que não são notificados, né? A gente tem visto essa alta e que bom, né? Graças a esse e outros espaços de fala, né? Isso isso teve um aumento, né? Mais mulheres foram se visualizando nesse lugar, né? Foram buscando ajuda, foram buscando apoio, né?
graças a esses espaços de troca e de fala. E que esse número somente aumenta. A mulher deve denunciar a agressão e mesmo com medo, mesmo sendo ameaçada de morte, mesmo a justiça sendo lenta muitas vezes. Eu estou com o nosso advogado aqui, Túlio, que pode até dar um toque sobre isso. Mesmo Sim. às vezes a polícia não conseguindo chegar perto e tomar a atitude que tem que tomar, deve fazer essa denúncia de primeira ou ela deve procurar uma ajuda antes de algum amigo ou algum parente e aí fazer a denúncia? O que é que tu aconselha? Mais uma vez, é muito particular, é muito único, vai de caso para caso. Né? A gente precisa compreender qual é a situação dessa mulher, né? Em que situação ela se encontra. Porque às vezes ela sequer pode contar com essa. Né? É um manejo do abusador. Né, afastar essa mulher dessa rede de apoio, é aquela amiga que quer levar ela para o mau caminho ou que tem inveja, né, do relacionamento dela, da qual ela precisa se afastar, é aquela família que não gosta dela o suficiente e ele sim se coloca nesse lugar de cuidado, né, e de que ama essa mulher. Ela se visualiza realmente nesse lugar de que é amada por ele, né, e que fora desse lugar ela não pode ser amada, e isso dificulta muito esse processo. O Thomas está até citando aqui um exemplo do que aconteceu muito, independente, eu também não estou falando aqui de ideologia, tá? Nem de quem gosta da parte política, e de como se foi tratada a presidente Dilma. E além do processo eleitoral que teve normal, ela foi muito atacada como pessoa, foi atacada de forma grosseira e até mesmo canalha. Eu concordo com ele que, como toda mulher, independente de ideologia e de posição partidária, sendo mulher por si só, ela já é atacada. Sim. Né? Exatamente. Deixa eu só dar um recadinho pro pessoal que eu preciso passar. Certo. Meus nobres amigos, isso é para quem vai receber os livros do último sorteio. A gente agora, dia 19 sábado, lá na Avenida Alternativo, a gente vai estar entregando os livros e os DVDs, o livro do Canibal do Devotos e o DVD do Pesado para os que foram sorteados, 4 pessoas. Então a gente vai estar lá com uma média de 10 mil, 11 horas para fazer essas entregas e vamos registrar. Outra coisa boa, nós somos patrocinados pela Araçá Discos, empresa que ainda vende vinis para quem são os colecionadores de discos e CDs e eles entregam em casa. Então, ó, vê que massa. Chegam lá e ó, sua casa, muito massa. Mas um detalhe importantíssimo, para que este projeto seja maior e eu consiga chamar pessoas tão renomadas quanto Mislene, quer ver? Para Mislene ceder o espaço que honra, dela, meu Deus. noção da negociata. Foram 6 meses negociando com ela, eu prometendo tudo que exagero para poder ceder esse horário que a gente aqui. Então, a gente precisa muito de vocês. Divulgue esse espaçozinho mambembe que a gente tem, que a gente está levando educação. Aqui esse projeto eu toco com o Thomas, o Pernambuco Filosófico, que a gente fala de psicologia, filosofia, história, música e artes, e tem lá o outro, que é o da VM Treinamentos, que a gente fala da saúde e segurança do trabalho e a parte de humanas. Então, ó, só preciso da ajuda de vocês, vocês chegarem aí, se inscrever e divulgar, beleza? Posso chamar a Mislene mais vezes, e aí eu posso... Porque Mislene, olha, você não tem noção do que eu tive que fazer para a Mislene estar aqui. Você não tem noção. Eu estou devendo até minha alma, para você ter uma ideia. Mislene, deixa eu te fazer mais uma pergunta massa. Mas antes, ó, mande beijo, pelo amor de Deus, para as pessoas que estão aqui lhe vendo. É tanta gente lhe mandando um beijo, mandando um abraço, dizendo que você é a melhor psicóloga do Brasil. Cada coisa então você tem que mandar linda, né? Meu Deus! Olha, você não, de fome e falta de amigo, você não morre mais nunca. Você tá muito querida, viu? Eu amo muito vocês e muito obrigada pela força. Eu fico muito feliz, né, de ter esse espaço de troca, de poder partilhar dele com tantas pessoas queridas e especiais para mim. Estou muito feliz. Para você ver a diferença, eu tenho 23 anos na área atuando como profissional na área de educação, no contexto amplo. Eu só tenho uma pessoa que diz que me ama, tirando minha família, é Thomas, que tá comigo. Ele fica me mandando no zap que me ama. Pra tu ter uma ideia. Tu, com 2 anos de formada, já tem mais de 40 pessoas aqui só dizendo que te ama, pra tu ver acima das expectativas. Só tô dizendo esse toque é tu. Vamos lá. Mislene,
É bom. Tamanha Você tá massa responsa. demais, pô. Você tá graduado demais. Oh, meu Deus. Deixa eu te falar um negócio. Mulheres trans, como é que a gente pode ajudar nesse processo da aceitação social, aceitação individual, violência que sofrem, todo o processo de desconstrução de uma sociedade totalmente preconceituosa? Como tu procede como psicóloga que atende mulheres para as mulheres trans? Como é que tu lida com essas situações e como tu pode ajudá-las? Cortou justamente o começo da tua fala. É assim, a gente tem todo como é que eu posso falar, uma atitude positiva que eu acho que nós teríamos como professores, como psicólogos, filósofos, a ajudar as mulheres trans, que Sim. infelizmente passam por situações absurdas, por uma sociedade preconceituosa, passam por violência, violência estrutural, violência social, falta de oportunidade de emprego, falta de oportunidade de trabalho, sofrem aquilo que podem e o que não podem. Como psicóloga, você pode ajudar essas mulheres a superar essas limitações? O que é que você pode fazer por elas e o que você já faz? Estou sem áudio. Para além do mulheres trans, né? Mulheres, né? Atualmente a gente tem rodas que são muito importantes. Quando eu iniciei Travou novamente, vamos esperar a internet voltar à atividade. Felizmente deu uma travadinha, tá, pessoal? Mas aí a gente já retorna com ela. Ela saiu, a gente retorna novamente, que a gente já está chegando na reta final para fazer o ápice com nossa doutora psicóloga Mislene Gonçalves. Dia 30 deste mês estamos falando com a banda Na Viola. Quem vai conversar com eles é o Thomas Lima. Banda muito, muito boa. Vocês vão gostar demais do trabalho deles. E aí a gente vai divulgar lá no canal do YouTube um videozinho deles massa para vocês curtirem. Depois dá uma procurada aí no YouTube. Vai ser fera. Vamos lá, vamos lá. Voltamos com a doutora Mislene. Agora, doutora. agora sim. Vamos lá. Pode responder. Voltamos, né? Respondendo tua pergunta, né? Para além do realmente empoderar, fortalecer, né, essa mulher enquanto mulher, esse processo de ser mulher que, como tu trouxe aqui, de diferentes formas é tão difícil ainda, né? Atualmente eu auxilio, né, trabalhando em uma ONG aqui do Recife chamada Gilu Mulher, né, que atua com mulheres, né, em regime de vulnerabilidade social ou que não tem condições nesse momento de arcar, né, com atendimento psicológico, né, com essa questão do apoio psicológico, né? Então quem puder ajudar, quem puder conhecer mais sobre o trabalho, essas rodas, né, esses de troca, né, como esse, né, como o Pernambuco Filosófico, que oferece esse espaço, né, para que a gente possa falar mais enquanto mulheres sobre ser mulher, também são muito importantes. E depois você me divulgue para mim o endereço da ONG, que a gente vai divulgar aqui para passar para as pessoas, que às vezes eu tenho alguém que está precisando e a gente nem sabe, próximo a gente. E se você precisar lá de palestra, qualquer coisa lá que um humilde professor possa lhe ajudar, pode chegar, professor, estou precisando aí de uma palestra sobre tal assunto, eu podendo e dominando, eu vou. Caso eu não domine, eu procuro algumas pessoas que eu tenho um ciclo de... Eu fiz um ciclo... Olha, o Pernambuco Filosófico me trouxe um ciclo de amizades e de profissionais, que foi minha maior vitória. São psicólogos, advogados, professores, filósofos, olha, só pessoa gabaritada, que a gente se envolve nessa união de
troca de conhecimento, de educação, de favores, de palestras. Sim. Então, você precisando, olha, estou precisando de um psicólogo especialista em tal coisa. Aí eu já vou ver se tem aqui algum no Pernambuco que já possa dar o toque a ti para fazer essa troca legal. Seria uma honra. Não, a honra sempre será minha. Bote isso na sua cabeça. Você não sabe o orgulho que eu tenho de ver meus ex-alunos voando sem fim, assim, chegando lá onde eles desejam. Isso para mim. Não só profissionalmente falando, estou falando assim, pessoalmente, como sendo mãe, sendo profissional, atuante, do que quer que seja, eu fico tão feliz. Eu acompanho vários ex-alunos meus, vários. E assim, é muito massa, muito massa. A gente tem uma amiga em comum, que é a Jennifer, né? Sim. Ela é uma excelente mãe, pelo que eu vejo. Assim, uma coisa linda de se ver ela com a filha dela. Assim, é emocionante Uma de ver. Eu fico mulher maravilhosa. muito, muito, muito mesmo. Vamos para o seguinte, certo? Me tire só uma dúvida. O mercado de trabalho para as mulheres ainda está muito difícil? Ainda se vê uma desigualdade muito grande nas empresas? Ou já está um pouco melhor? Como dito anteriormente, há pequenos passos, né? Não tão largos, né? Mas a coisa está acontecendo, né? Não é difícil a gente gostaria, né? Mas está acontecendo, né? O que a gente precisa realmente, como dito, é desconstruir muita coisa, né? Colocar essa mulher essa mulher no lugar onde de fato ela merece estar, né? Por competência e não por uma questão de gênero, como a gente vinha fazendo e ainda faz. É muito bom. E eu vou dizer a você um negócio. Os homens, se soubessem como podem aprender com as mulheres, eu acho que as mulheres fazem. E eu não estou falando isso que eu estou conversando contigo, não. Eu sempre digo isso aqui no Pernambuco. As mulheres fazem tudo mais bem feito que os homens. Tudo. Tudo que você possa imaginar, elas fazem. Se você botar para fazer até serviço braçal, elas fazem melhor. Eu tenho a honra, eu moro aqui na minha casa com 4 mulheres. Eu moro com minha avó de 91 anos, sábia pra caramba. Eu sento com ela para ouvir conselho. Eu tenho uma tia minha, que é minha tia mesmo, que é irmã do meu pai. Ela é uma pessoa extremamente forte, uma pessoa extremamente decidida nas coisas que faz. Eu tenho minha esposa, que também é uma pessoa, como eu já falei, sábia, e tem minha filha de 14 anos, que eu aprendo tanto com ela. Tanto. Sabe aquelas questões que, para mim, eram tabus, e ela chega assim, ô pai, por quê? Deixa. Tá te atrapalhando em quê? Tá te incomodando em quê? Às vezes eu levo uma lição de moral assim, eu fico. Sabe aquela vontade de ficar assim meio escondido? É muito massa aprender com as mulheres, pô. Eu aprendo tanto com minha filha de 14 anos, se os homens soubessem, não nem se questionava em relação a isso, que é muito, muito, muito especial conviver com mulher. E eu fui criado por mulher. Fui menino criado por vó. Fonte de reflexão, né? Fonte de reflexão, construção, né? Quiséramos nós, né, que todos, né, ou digamos a grande maioria, se permitissem também trocar com mulheres, construir, né, ou repensar, refletir sobre determinadas coisas. Exato. Islene, por que a psicologia? Essa é uma pergunta bem, né, ao longo da carreira, sempre muito questionada. Eu sempre quis, né, profissões que, de certa forma, fossem inclinadas para o cuidado, né? E aí, N profissões. Mas a psicologia realmente reacendeu uma chaminha aqui, que até hoje, experimentando o trabalho, né, o desejo. E é isso. Posso fazer as perguntas pessoais para a gente chegar na reta final? Pode sim. Então vamos lá, questões pessoais, de cunhos filosóficos, e é um bate-papo daquela. Eu pergunto, tu responde de cabeça o que é que tu pensa. Certo? Deixa a internet voltar. Voltou. Mislene, tu é uma mulher realizada? Sim. Ainda tenho muitas coisas a serem realizadas, literalmente falando, mas a grande parte do que eu
gostaria, eu consegui realizar sim. És uma mulher feliz? Sim, estou feliz. Estou sendo feliz. No amor, tu prefere se doar ou receber doações? Eu prefiro as trocas, né? Onde eu possa doar e onde eu possa receber também. Daqui a 10 anos, Mislene se vê onde? Eu me vejo em mais espaços de troca e podendo acolher cada vez mais mulheres. Meu trabalho e como dizer. Deus existe, Mislene? Sim, Por quê? uma pergunta bem relativa e bem pessoal, né? Na minha opção e no meu existir existe. É dentro daquilo que eu acredito. Certo. Posso fazer outra pergunta filosófica um pouco mais